Olá, senhoras e senhores! Tudo bem com vocês? Maravilha! Senhores, eu sou o professor Ayrton e eu vou trabalhar com os senhores a matéria do edital de vocês chamada atendimento. Dentro de atendimento, existe a parte que é legal, essa eu vou trabalhar com vocês, e a parte que é não legal, não é a parte chata, é a parte não legal. A parte legal do edital de vocês, e a gente vai se basear no último edital da Caixa, certo? Compreende a Lei 8.078 de 1990, que é vulgarmente conhecida como Código de Defesa do Consumidor, e a Resolução 3.694 do Banco Central, que é vulgarmente conhecida, entre aspas, como Código de Defesa do Consumidor Bancário, certo? Por que nós vamos trabalhar isso? O edital da Caixa, ele muda. De edital de concurso para concurso, a gente vai mudando o edital. Ora tem a legislação de acessibilidade, ora não tem acessibilidade, ora tem a resolução do saque, ora não tem a da ouvidoria. Vamos trabalhar nesse momento, que nós não temos edital aberto, nós vamos trabalhar com base sempre no último edital, certo? Então a parte legal do atendimento é comigo. A parte não legal, que eu também normalmente costumo chamar da parte gay do atendimento, que é aquela parte de marketing, aquela parte lá, outro professor. Tranquilo, senhores? Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Então, pessoal, seguinte, para a gente poder trabalhar esse conteúdo, eu primeiro preciso mostrar para vocês como que nós vamos trabalhar. Então, é muito importante que a gente combine desde já, desde o nosso primeiro momento, como que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar com vocês, então, o porquê que essa matéria cai no edital de vocês, como que ela é cobrada e como que eu vou trabalhar com vocês no nosso dia a dia. Sus? Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Primeira coisa importante que eu tenho que passar para vocês, que eu não vou ensinar direito do consumidor para vocês. Como não, Ayrton? Você não é professor de direito do consumidor, como é que você não vai ensinar direito do consumidor? O que você vai fazer? Vou ensinar moda para vocês. Não, claro que não, senhores. Certo? E não dá, senhores. Para entender um pouquinho de direito do consumidor, eu tive que fazer 5 anos de direito civil, 2 anos de direito do consumidor e advogo aí há 7 anos só para fornecedor. Nunca advoguei para um consumidor na minha vida. Como esses anos são juntos e tal, eu tenho pelo menos 10 anos para trabalhar, para ensinar para vocês, para entender essa brincadeira de consumidor. Pergunto aos senhores, dá para ensinar em 5 aulas? Dá para ensinar em 20 horas? Não dá. E nem é isso que eu vou fazer com vocês, certo? Não é isso que eu vou trabalhar. Eu vou ensinar os senhores a marcar o X no lugar certo. Vocês querem aprender direito do consumidor, quer aprender a marcar o X no lugar certo? Legal. Então, a primeira coisa importante, eu não vou ensinar direito do consumidor para vocês. Eu vou ensinar os senhores a marcar o X no lugar certo. Tranquilo, senhores? Beleza? Isso é muito importante. Como que eu vou trabalhar esse conteúdo com vocês, certo? Como que eu vou trabalhar isso aqui é muito importante. Eu vou ler a lei e vou explicar a lei, certo? Professor, para ler, lê em casa. Então, leia. Lê para mim. Pega lá o artigo 6º, inciso 8º. Pega para mim, pega lá. Artigo 6º, inciso 8º. São direitos básicos do consumidor, inciso 8º. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, a critério do juiz, segundo regras ordinárias de experiência, sendo verossímil a alegação, sendo o suficiente o consumidor. Me explica. Bom, beleza, isso é importante. Nem sempre a gente lê sozinho, a gente consegue entender tudo. E o que está ali é facílimo, senhores, é facílimo. A gente, hora que chegar no artigo 6º, inciso 8º, e eu explicar para os senhores como é a inversão do ônus da prova, aí você vai matar isso aqui, vai ser uma maravilha. Mas então eu vou ter que ler a lei para vocês e vou explicar a lei para vocês. Sus? Tranquilo? Beleza? Por quê? E, claro, a gente vai perder tempo com algumas coisas que são mais importantes e menos tempo com aquilo que eu considero menos importante, certo? Como é que você faz isso, Ayrton? Quer ver só? Levanta a mão para mim quem fez a última prova da Caixa. Levanta a mão para mim. Beleza, levanta a mão.
Sabe quantas questões da Caixa Econômica Federal eu acertei antes da prova? Porque acertar depois é fácil, certo? Que eu disse que ia cair e caíram? Todas. Eu publico, senhores, eu publico como é que se brinca nisso aqui. Sabe quantas do Banco do Brasil, que o edital é muito parecido com o da Caixa? Todas. Todas, senhores. Todas. Como é que vocês acham que eu faço isso? Certo? Letra A. Eu sou um gênio. Não, senhores. Gênio é uma pessoa muito mais brilhante do que eu, certo? Muito mais brilhante do que eu. Letra B, então. Letra B. Eu tenho uma bola de cristal e eu passo a mão e surgem as questões. Não, tem sempre uma que a gente elimina de cara, não é mesmo? Letra C, então. Letra C. A minha esposa faz parte de todas as bancas de concurso do Brasil, ela me passa as questões antes da prova, e fica fácil de eu acertar. Tem sempre uma que a gente fica na dúvida, não tem? Mas com certeza essa não é a resposta correta, certo? A resposta correta é a letra D, senhores. É a letra D, certo? Estudar direito para concurso público é a coisa mais fácil do mundo, certo? É a coisa mais fácil do mundo. Quer ver só? Eu sei que todo professor chega aqui para você e fala que após que o França chegou e falou que minha matéria portuguesa é mais fácil do mundo. O outro professor, porque né? Após que tudo chega aqui, mas eu provo, certo? Não adianta falar no direito sem provar. Quer ver só? O edital diz aquilo que ele vai cobrar. Você lê aquilo que o edital disse que ele ia cobrar. E ele cobra aquilo que você leu que ele disse que ia cobrar. Tem coisa mais fácil do que isso? Claro que não. O segredo é você saber o que vai cair. E como é que você vai trabalhar com isso? Com probabilidade. E como é que eu vou trabalhar isso com vocês? Eu vou ler a lei e vou explicar a lei para vocês, certo? Aquele dispositivo que eu ler, eu recomendo que os senhores então sublinhem e escrevam a explicação do lado, certo? No final da nossa aula, final de todas as nossas aulas, vocês vão ter em mãos um Código de Defesa do Consumidor comentado por mim e escrito por vocês. E eu garanto, senhores, que vai ser suficiente aí para a sua prova, certo? Afinal de contas, todos, como eu disse para vocês, eu tenho histórico, acertei todas as questões antes da prova, eu publico as questões antes para ver como é que vai acontecer, então a gente vai matar essa brincadeira, certo? Aquilo que eu solicitar para os senhores coloquem um asterisco, eu recomendo que os senhores coloquem um asterisco, porque naturalmente aquilo é mais relevante. E aquele dispositivo que eu pedi para você, faça um asterisco gigantesco. Não faça um asterisco gigantesco. Não, não faça. Você vai até a loja de R$1,99, certo? Na sua cidade. Você compra uma lanterna e deixa acesa do lado do dispositivo. Joia? E aí você deixa... Quando você estiver estudando depois de novo e olhar aquele dispositivo, você fala assim, nossa, está iluminado. Vou estudar, certo? E estudem. Naturalmente, terão dispositivos que nós não leremos no Código de Defesa do Consumidor, certo? E por que nós vamos ler? Porque não vai cair na sua prova? Nem pensar, não sou louco de falar um troço desses. Imagina só, o edital de vocês fala assim, Lei 8.078, qualquer um dos 119 artigos pode cair, sim ou não? Lei 8.078, qualquer um pode cair. Mas o edital de vocês, eu acho pouco provável, por exemplo, que caia o artigo 118. Esta lei entra em vigor 180 dias depois de oficialmente publicada. Qual foi o dia que foi publicado o Código de Defesa do Consumidor? E você tem que saber de cor que foi dia 11 de setembro de 1990. Qual foi o dia que entrou em vigor, senhores? Isto é pouco provável que apareça aí na nossa prova. Tranquilo, senhores? Então, existirão dispositivos ou que leremos muito rápido ou que não leremos. E não significa que não vai cair na prova dos senhores. Significa que você vai ler e se você tiver dúvida, você me pergunta, certo? Me pergunta como? Me pergunta no fórum, senhores, me pergunta na internet, me pergunta no Face, me pergunta por sinal de fumaça, onde você me encontrar, no bar do alemão, você me pergunta, certo? Se eu souber a resposta, eu teria um prazer de responder para os senhores. Tranquilo, senhores? Tranquilo? Combinado assim? Isso é muito importante, ok? Por que Código de Defesa do Consumidor? Então, passada essa exposição inicial, que é como nós vamos trabalhar, que é muito importante, certo?
que eu não vou ensinar direito do consumidor para vocês, eu vou ensinar os senhores a marcar o X no lugar, certo, ok? Nós vamos entender o porquê que essa matéria cai na prova de vocês e nós já ingressamos no conteúdo, beleza? Vocês lembram como era ser consumidor antes de 1990? Antes de 1988, vocês lembram como era ser consumidor? Lembra? Não? Então vamos lá. Você ia, por exemplo, para um mercado. Conhecem mercado, senhores? Mercado. Conhece mercado? Mercado. Toda vez que eu perguntar para o senhor, conhece alguma coisa? Se o senhor conhecer, você faz assim, certo? Se você não conhecer, você faz assim. Se você fizer assim, eu não explico. Se você fizer assim, eu explico. Tranquilo? Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Conhece mercado? Você ia até o mercado. Mercado. Conhece mercado? Mercado. Bem legal. E aí você chegava lá no mercado e comprava, por exemplo, um frango. Conhecem frango? Frango. Bem legal. E aí você comprava aquele frango de manhã e levava ele para cozinhar. Quando você chegava em casa, que abria aquele frango, certo? Ele estava verde. Aquele troço infestava a sua casa, aquela coisa louca e tal. E o que você fazia? A maioria jogava fora o frango, certo? Os mais ousados voltavam ao mercado. Tudo bem e tal, não sei o que, eu comprei esse frango agora de manhã para cozinhar e a hora que eu abri ele estava verde. O que o dono do mercado respondia para você? Não, aposto que você não comprou aqui. Não, mas é claro que eu comprei, como que eu não comprei esse frango aqui? Olha aqui, não tinha nota fiscal, lembra? Era um cupom que saía da caixa, não tinha nada, aquele papel de pão que saía e tal. Então, mas eu comprei aqui, eu falei com aquela moça ali. Olha, eu aposto que foi você que estragou o frango. Mas como é que eu vou estragar o frango? Eu comprei agora de manhã, Olha, sabe de uma coisa? Dizia o dono do mercado. Se a partir de agora, se eu quiser, eu só vendo frango estragado. E aí você saía com aquela cabeça chateado e tal, não sei o quê, jogava fora o frango, alguns passavam uma buchinha, certo? Afinal de contas, o fogo purifica, certo? E aí fazia. E era assim que você era tratado, mais ou menos, no mercado de consumo antes de 88. Mas aí veio 1988, um ano mágico, senhores. Em 1988 veio a Constituição de 88, a Carta Máxima, a Carta Suprema, Lex Major, Lei Maior, certo? E a Constituição de 88, que no meu ponto de vista é a Constituição mais bela que eu conheço, certo? É uma Constituição cidadã, a Constituição que integra todas as pessoas, que não existe discriminação de qualquer natureza, sexo, religião, credo, aquela Constituição fantástica. E a Constituição diz o seguinte, lá no artigo 5º, inciso 32, que o Estado vai proteger, é um direito fundamental dessa República, a proteção do consumidor. E aí a Constituição não só diz lá no artigo 5º, inciso 32, como ela também coloca lá no artigo 170, inciso 5º, e também lá no artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ela fala assim que o Estado vai defender o consumidor de verdade. Certo? Beleza, maravilha. E aí veio então, em 1990, o Código de Defesa do Consumidor, na verdade a Lei 8.078 de 1990, que é vulgarmente conhecida como Código de Defesa do Consumidor. Tecnicamente ele não é um código, ele é um estatuto, mas não tem problema de chamar de código ou de CDC, porque todo mundo fala assim, é assim que vai cair na sua prova. Joia? Legal, We Are the World, todo mundo feliz e tal. Mas aí veio 1996. E em 1996, a FEBRABAN interpõe uma ação direta de inconstitucionalidade lá no Supremo Tribunal Federal, dizendo que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável às instituições financeiras, certo? E aí foi uma bagunça, certo? Não é, aplica, não aplica, barari, barará, e era uma coisa louca. E essa discussão durou até 2006. Uma coisa louca, senhor. Teve ministro do Supremo, porque não pensa que ministro do Supremo é aquilo ali que vocês estão vendo no mensalão, não, senhor. Certo? Teve ministro do Supremo que sentou em cima desse processo. Foi uma coisa louca e tal, mas em 2006 o Supremo Tribunal Federal tomou a decisão, essa que está aí no materialzinho de vocês, e falou: o Código de Defesa do Consumidor é sim aplicável às instituições financeiras. Uau! Senhores, foi uma coisa de louco. Certo? Com duas exceções que nós vamos ver no decorrer das nossas aulas, muito importantes, por sinal, para banco, certo? Mas no decorrer da nossa aula a gente vai ver essas duas exceções, mas via de regra
é aplicável sim. E foi uma loucura, uma coisa louca. Lembra como é que era? Porque quando você ia reclamar de banco, até 2006, você chegava lá, porque tal coisa está errado. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável às instituições financeiras. Essa era uma coisa louca. E era mais ou menos assim, lembra quando você era pequenininho? Lembra? Todo mundo era pequenininho e do lado tinha um cachorro bravo. Lembra o que você fazia quando tinha um cachorro bravo? Passava na frente do portão e esses eram os bancos, senhores. Toda vez que um consumidor ia reclamar no Procon, no Ministério Público, na Justiça, o banco ia lá e fazia: o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável às instituições financeiras. E aqui um Procon, o Ministério Público, aquele cachorro bravo. Ele ficava louco. E queria morder. Ele queria morder o gradil, era uma coisa louca, certo? Mas aí veio 2006. Em 2006 aconteceu, lembra quando o cachorro escapava? Era uma coisa louca, né? Quando aquele cachorro escapava, era só neguinho subindo na árvore, era neguinho subindo no poste, porque a hora que o cachorro pegasse, ele ia morder o primeiro. E foi assim que aconteceu. Quando o Supremo Tribunal Federal, ele diz que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, o que aconteceu? Era só banco subindo na árvore, era banco subindo no gradil, porque a hora que o Ministério Público, a hora que o Procon, a hora que a Justiça pegar esses caras, eles iam morder pra valer. Eles estavam loucos. E aí, é só banco. Nós respeitamos o consumidor. Vamos fazer junto. Mas na hora, até 2006, quando você chegava lá, Código de Defesa do Consumidor não é aplicável às instituições financeiras. E aí é que está o detalhe. Então, são coisas que a gente tem que entender. A Caixa Econômica Federal, muito safa, muito antes do que todos, desde 2002 cobra Código de Defesa do Consumidor no concurso dela. E mais ainda, sabe como é que a banda toca lá dentro? Por que isso é importante para a tua prova? Porque os senhores, quando estiverem atendendo o nosso público, o usuário da Caixa Econômica Federal, os senhores terão que atender o consumidor do jeito que eu vou ensinar os senhores. Sob pena de acontecer duas coisas. Eu estava numa entrevista esses dias, estava numa reunião com o doutor Eduardo Coutinho, que é presidente do BNDES, e aí do meu lado sentou lá o gerente geral da Caixa Econômica. Eu sentei do lado, tipo, putz, que legal e tal, aí eu cutuquei ele e falei assim, escuta, como é que funciona essa bagaça de consumidor lá dentro do banco? Como é que vocês levam isso aí? Ele falou bom, funciona da seguinte situação. Quando você não tem reclamação dentro da sua agência, certo? Você recebe uma pontuação. E essa é a mesma pontuação, certo, que você recebe quando você atinge metas, ok? E para que serve essa pontuação? Só serve para duas coisas. 1, progressão na carreira. 2, participação nos lucros. Então essa bagaça vai ser importante para você, inclusive dentro do exercício da função dos senhores. Então isso é muito importante, muito relevante aqui, certo? E quando eles cobram isso na prova, o que eles fazem? Eles gastam menos com treinamento, porque você já vai chegar lá sabendo tudo de defesa do consumidor. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Belezinha? Então, isso vai ser importante aí para a gente entender. E por que o direito do consumidor vai ser fácil? O direito do consumidor ele vai ser fácil na prova de vocês porque é o nosso direito do dia a dia. Quer ver só? Levanta a mão para mim quem todo dia trabalha com cheque, compensações, certo? Emissões de carta de crédito, certo? Emissões de letra de câmbio. Levanta a mão para mim. Quem alguma vez já foi, precisa ser hoje, certo? Uma cantina e comprou uma pizza. Legal. Levanta a mão para mim quem eventualmente já tomou um ônibus. Não é tomar o ônibus, né? Pegou o ônibus, tá? Quem já... Legal. Levanta a mão para mim quem eventualmente já tomou café da manhã. Legal. Pode ser café, chá, qualquer outra coisa. Levanta a mão para mim quem eventualmente dorme numa cama ou algo similar. Legal. Ou seja, aí é que está o detalhe. Nós somos consumidores desde o momento em que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, inclusive dormindo.
Nós somos consumidores o tempo todo. Uau! O cromossomo XX, um pouco mais do que o cromossomo XY, e nós vamos ter que fazer essa diferenciação. É natural que o cromossomo XX consuma. E eu quero deixar bem claro desde o nosso primeiro momento de aula. Eu não tenho nada contra o cromossomo XX, muito pelo contrário. Eu prefiro o cromossomo XX ao XY, certo? Mas a gente vai ter que fazer essas comparações, que vocês consomem mais, certo? Então, vamos lá. Direito do consumidor, ele vai ser uma matéria fácil e você vai matar na hora da prova. Por quê? Porque é o direito do nosso dia a dia. Mas nós temos que tomar um cuidado. Porque nem sempre a prática é igual à teoria. E nesses momentos é que a gente tem que tomar cuidado. Especialmente nesses momentos é que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vou falar com vocês daqui a pouco, nas próximas aulas, sobre troca. E eu vou mostrar para vocês que provavelmente o que os senhores entendem de troca não é o que está na lei. E na hora da nossa prova, ele não vai perguntar para você, como é que funciona a regra de troca na lojinha ali da esquina? Não, ele vai perguntar como funciona a regra de troca nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. E é desse jeito, você tem que marcar o X no lugar certo. Combinado, senhores? Sim ou não? Passada essa exposição inicial, que já é o momento da nossa aula, certo? Vamos especificamente para o nosso Código de Defesa do Consumidor. A primeira parte aí do materialzinho de vocês é a decisão do Supremo, que eu falei para vocês, nós não vamos sublinhar agora, daqui a pouco a gente volta para ela e eu vou pedir para vocês sublinharem uns trechos aí. Como ler decisão é chato pra caramba, certo? Eu fiz ali uma repercussão na imprensa nacional, uma matéria, certo? Da Folha de São Paulo, que vai mostrar um pouquinho aí para vocês como é que funciona a questão do código, como é que foi a repercussão na época, certo? Aí embaixo, Lei 8.078 de 1990. Tem a explicaçãozinha que eu contei para vocês, olha ali, ó, o artigo 1º, o artigo 5º e tal, o artigo 170, toda essa explicaçãozinha está aí para vocês, aquilo que eu já fui comentando a partir de agora, está aí na nossa legislação, sossegado. Esse daí é de se sublinha facultativamente, certo? Se você quiser, você sublinha. Se não quiser, não precisa. Já caiu na prova, não da Caixa, caiu no BB, na prova de São Paulo, certo? Mas o edital é muito parecido, é bom você tomar um cuidadinho com ele. Agora o artigo 2º. O artigo 2º e o artigo 3º. Se os senhores não souberem até o dia da sua prova, nem precisa ir para a prova. Você não vai para a prova, não vai à prova. Acorde mais tarde naquele dia, certo? Se você não conseguir saber o artigo 2º e o artigo 3º, porque o artigo 2º e o artigo 3º vai mostrar para vocês o que é uma relação de consumo, até o dia da sua prova, não precisa ir para a prova, certo? Acorde mais tarde naquele dia, certo? Fale para sua mãe, para o seu pai, para o seu namorado, para a pessoa que mora com você, fale na véspera da prova no domingo, você fala assim, eu vou sair para a balada, volto cedo, trago o pão, certo? Chega em casa lá pelas 8 da manhã com o pão que você prometeu, certo? Durma até umas 5 da tarde. Quando essa pessoa perguntar para você, você não ia fazer prova? Você fala assim, não, eu assisti a aula só pelo conhecimento. Porque se o senhor não souber o artigo 2º e o artigo 3º até o dia da nossa prova, não vá à prova, certo? Tem que saber, certo? Tem que saber. Então vamos lá. O artigo 2º. O que diz o artigo 2º? Consumidor é qualquer pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Para auxiliar vocês, e aí nós vamos fazer um combinado. Eu inventei uma fórmula, senhores. Eu inventei uma fórmula. Essa fórmula você não vai encontrar em lugar nenhum, a não ser no meu livro, certo? Mas não precisa comprar, assistindo a minha aula já é suficiente, não compra e tal, mas até porque eu já vou te dar a fórmula aqui. Mas eu só vou apresentar a fórmula para vocês se a gente fizer um combinado. A gente tem que fazer esse combinado, beleza? E o combinado vai ser o seguinte. A partir de agora, até o dia da sua prova, inclusive, você não responde nenhuma questão de direito do consumidor. Antes, você põe na fórmula. Se couber na fórmula, isto é relação de consumo, e aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Se não couber na fórmula,
isto não é relação de consumo e não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Tranquilo, senhores? Beleza? Beleza? Então vamos lá, vamos lá. Consumidor. Consumidor é qualquer pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Consumidor é qualquer pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Beleza? Combinado? Então vamos lá. Você foi até a cantina e comprou uma pizza, certo? Você é consumidor, sim ou não? Sim ou não? Não responde. Não responde. Põe na fórmula. Você não responde. Põe na fórmula. Você é uma pessoa física que adquiriu um produto como destinatário final. Você é consumidor? A fórmula tem que se preencher num todo, certo? Mas vamos estudar ela parte por parte. Você é consumidor, sim ou não? Sim. Legal, legal. Você veio até o nosso site do Aprova Concurso e comprou esta aula. Você é consumidor, sim ou não? Sim ou não? Não responde. Não responde. Põe na fórmula. Você é uma pessoa física que adquiriu um serviço como destinatário final. Você é consumidor. Pelo menos até o presente momento você é consumidor. Tranquilo? Tranquilo? Beleza? Fácil? Beleza? Vamos lá. O Aprova Concurso contratou o Ayrton para dar aula, certo? Ele é consumidor, sim ou não? Não responde, põe na fora. Não. Você foi até a cantina e comprou uma bala para o seu filho. Você é consumidor, sim ou não? Não responde, põe na fora. Vamos lá, vamos lá. O Aprova, certo? O Aprova comprou água para os seus professores. Ele é consumidor? Não responde. Põe na fórmula. Vamos lá. Vamos entender essa. Você não achou que na tua prova vinha um exemplo da pizza, certo? Vamos lá. Vamos lá. Isso é muito importante. Então, olha só. O Aprova comprou água para os seus professores. O Aprova é uma pessoa jurídica que comprou um produto como destinatário final? Esse é o segredo. Para entender consumidor, senhores, não importa quem ele é. Pelo menos essa corrente maximalista é ela que cai na nossa prova. Eu não vou entrar em detalhes sobre outras correntes, a finalista não radical. Vamos entender a que cai na sua prova. Porque esse assunto eu ficaria o ano inteiro discutindo com vocês e não vamos chegar numa conclusão, certo? Não importa quem é você. Não importa se é uma pessoa física, não importa se é uma pessoa jurídica, certo? O que importa é que ele adquira como destinatário final. Certo? Então, olha lá. O Aprova comprou água para os seus professores, certo? O Aprova comprou água para os seus professores. Ele é uma pessoa jurídica que adquiriu um produto como destinatário final? Não, professor, porque ele não vai beber água. Por óbvio. Você não imaginou você passando aqui e de repente olha para o prédio do Aprova e ele está lá assim. O segredo para entender isso aqui, nós já vamos fazer um intervalinho. O segredo para entender isso aqui é se essa pessoa vai revender ou não aquele produto ou serviço. Então, olha lá. Você foi lá e comprou uma bala para o seu filho, ok? Você é uma pessoa física que adquiriu um produto, mas não sou o destinatário final. Senhores, não importa o que você vai fazer com a bala. Não importa se você vai comprar a bala, vai abrir a bala e vai chupar a bala. Não importa se você vai comprar a bala, abrir a bala e entregar a bala para o seu filho. Ou se você tem uma mania de compra a bala, abre a bala, joga fora. Compra a bala, abre a bala, joga fora. Compra a bala. Não importa o que você vai fazer com a bala. Se você não vai revender esta bala, se a tua intenção não é revender esta bala, você
será o destinatário final. Então, olha a diferença, olha a diferença. O aprova, ele compra a minha aula, certo? E ele é consumidor, sim ou não? Não! Não! Porque ele é uma pessoa jurídica que adquiriu o meu serviço para revender para vocês. Entenderam, senhores? Ele compra o meu serviço e revende para vocês mais barato. Sim ou não? Claro que sim, vocês estão malucos. Quanto vocês pagam na minha hora-aula? Eu não sei quanto vocês pagam, sei lá, 2, 3, 5 real. Eu acho que não chega a 5 reais. Vocês acham que eu dou aula por 5 reais? E aqui, não importa quanto eu ganho, não é isso que é importante. Porque na hora da prova ele vai tentar te enganar. Ele vai tentar te ludibriar. Ele vai tentar falar que o fato de alguém comprar um determinado produto ou serviço e revender mais barato, ou não ter lucro, ou revender quebrando, sei lá, qualquer coisa, ele não é, passa a ser uma relação de consumo porque ele não teve lucro ou porque ele revendeu mais barato. Cuidado com isso. Não importa quanto ele revende. O que importa é se ele revende. Tranquilo, senhores? Isto é essencial para você entender consumidor. Então, vamos lá? Consumidor é qualquer pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Tranquilo, senhores? Beleza? Vamos fazer um intervalinho? Vamos lá. Bons estudos, continuamos com o parágrafo único daqui a pouco.